Família, mais um trailer brabo saiu pra gente. Olha só, não tem nem como a gente não discutir sobre Overlord. Agora o trailerzinho chegou com a data definida, 13/9/2024 vai ser o primeiro lançamento. Então já marca aí na tua lista de compromisso, aí no teu calendário, que tá prometendo demais, principalmente com a entrega desse trailer de 1 minuto que trouxe pra gente a segunda parte da história. Te falar que vai ser provavelmente um filme grande, tá? Porque pra dividir dois trailers aí, cada um trazendo uma parte diferente, isso acaba trazendo muito mais intriga, muito mais empolgação pra gente. Então, não vou me enrolar muito aqui não. Vamos logo pros trailers, pra aquela análise braba, pra eu te trazer todo o contexto do que rolou e você já saber o que esperar por essa história. Preparado? Então vem comigo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, o trailer 2 de Overlord do Reino Santo já começou trazendo pra gente segunda parte da história, exatamente aonde a história foca muito mais na CZ Delta e na Neia Barrage ali, as duas juntas, depois que o Ainz lutou contra o Zaldaboff e acabou desaparecendo. Ao mesmo tempo, antes do Ainz ser atacado ali, Calca Pesares foi brutalmente morta pelo Zaldaboff e apareceu isso no trailer, tá? Quando ela começou a gritar lá. Acontece que a rainha, né, e os seus conselheiros ali foram confrontar o Imperador Demônio quando ele saiu invadindo o local lá do Reino Santo. Quando eles confrontaram o Zaldaboff, a própria Calca, ela acreditou que ele queria negociar, mas ela viu que não. No final das contas, vendo que o Zaldaboff não queria negociar, a Calca ordenou que todos os anjos começassem a atacar e também fornecendo apoio a cada um dos súditos. E justamente por isso a gente vê todo aquele ataque dos anjos, toda aquela galera invadindo, né, lutando contra os demônios que estavam invadindo, os semi-humanos que estavam vindo. Como resultado, Remédios conseguiu, entre aspas, fazer o que o demônio colidisse com o prédio. Só que acabou que ele emergiu ali, assumindo uma forma mais demoníaca e imune a todos os ataques. É exatamente na cena que a gente vê no trailer da Remédios indo pra cima do Demiurgos, e quando ele volta, já volta como aquele demônio gigante. E quando ele vai direto pra Rainha Sagrada. Quando ele pega a Rainha, ele, mano, conteve ela como se não fosse nada. E aí, ela começou a se contorcer, tentou lutar, mas não conseguiu escapar do aperto das mãos do Zaldaboff. O rosto dela foi completamente esmagado no chão e ela perdeu a vontade de resistir contra ele. A Calca se viu literalmente num momento involuntário ali, sem prazer nenhum, no qual, cara, não tinha como. O demônio sadicamente usou ela como se fosse um porrete para atacar todos os outros aliados, batendo nela para cima e para baixo. E ela foi literalmente brutalizada, o rosto, o corpo dela, tudo ficou irreconhecível, sacou? E depois que a cidade de Calisha caiu, né, foi totalmente derrotada, os seus súditos teriam morrido, com o corpo dela totalmente desaparecido agora, a maioria da família foi capturada também e o último pedaço de autoridade foi para a nobreza restante lá no Reino Sagrado do Sul. Uma vez então que Ainz Urugon, nosso querido Caveirão, foi recrutado para poder libertar o Reino Sagrado do Norte, o Exército de Libertação discutiu se seria possível usar ele para ressuscitar a Calca Pesares, né, para que o reino recuperasse o seu líder e a estabilidade política, porque sem ela, todo mundo ia entrar num caos completo. E a gente já sabe que o Reino Sagrado era dividido, né? Já tinha meio que uma briga política interna de sul, norte, enfim, essas coisas todas. E a Neia Barrage, ela transmitiu esse pedido pro Ainz, que ele até disse que era difícil, mas não era impossível de acontecer, desde que o cadáver da Rainha Sagrada ainda tivesse intacto. Só que, pô, ele estava em contato com o Zaldaboff a todo momento, né? Então, óbvio que o cadáver não ia estar intacto. Quando o Zaldaboff confrontou a Remédios de novo lá pela segunda vez, a metade superior do corpo da Calca Pesares já tinha desaparecido, tava faltando. Então é aquilo que a gente falou, óbvio que não ia sobrar nada. Depois disso aí a gente teve cenas da Remédios indo lutar contra o Zaldaboff, né, que nada adiantou no final das contas, ela não causou nenhum mínimo de dano nele. A única saída agora era o Ainz lutar, que no fim acabou caindo também, perdendo a batalha contra o Zaldaboff, que foi mostrado no primeiro trailer. Nesse segundo a gente já vê a CZ participando da luta contra o Ainz, junto com o Zaldaboff lá numa batalha simulada dentro da cidade. Mas antes do início dessa batalha, as habilidades de combate da CZ foram aprimoradas graças a quem? A Aurélia Ômega, que pode aparecer nessa história pela primeira vez. Veremos a Aurélia Ômega em Overlord. Muita gente não conhece ela, mas ela é um dos seres de Nazarick que ficam escondidos lá no fundo, que guardam o santuário de todos os portais, né, de transporte de Nazarick, e também o cajado oficial da Ainz Oogun, que fica escondido lá, guardado por ela, tá? O cajado
que o Ais usa, lembrando pra vocês, não é o cajado original da Aiz Zel, aquele da guilda. O cajado verdadeiro tá escondido. Assim então que a luta começou, a CZ recebeu a tarefa de se esconder secretamente num dos prédios lá e ela atiraria suas balas mágicas no Ais, impedindo ele de lançar os feitiços com sucesso. Mais tarde, não muito tempo, né, do Ais supostamente cair nessa batalha, a CZ apareceu na base de operações de libertação do Reino Sagrado e agora ela estava supostamente sob a autoridade direta do Rei Bruxo, o que meio que as pessoas não entenderam, né? Parecia que o Rei Bruxo tinha conseguido manipular ela e tirar ela do controle do Jordaboff e colocar ela sobre o controle dele, porque a ideia dele era justamente fazer isso, né? O trato era que no final da batalha contra o Jordaboff ele conseguisse todas as maids ali, né, os homúnculos, que no caso são as Pleiades, indo pro lado dele. Já estão do lado dele? Já, mas agora elas poderiam ser expostas, né, porque meio que ele dominou elas do demônio e levou pro lado dele. Bom, mas por medida de segurança, a CZ ainda foi acorrentada, foi colocada numa prisão domiciliar, né, em uma das casas nobres abandonadas, e nessa época e nessa parte, que o representante Zerny, né, pediu a todos os humanos para eles libertarem o seu príncipe em troca da sua cooperação. O príncipe Caspond aproveitou isso tudo como essa oportunidade, principalmente para poder testar a suposta lealdade da CZ. Ele esperava aumentar as chances de sucesso e nomeou ela para trabalhar junto com outra das escudeiras, que era Neia Baraja, no resgate do príncipe de libertação da cidade de Kalisha. Nesse momento, a Neia Baraja lá e o resto do exército da libertação assistiam de longe o duelo que rolou do Ais, e ela ficou muito surpresa com a batalha incompreensível, acreditando que o Ais ia triunfar em cima do Jordaboff. Só que aí ela viu que o Ais caiu no ar junto com o Imperador Demônio, e depois só o Imperador surgiu, e ferido, mas ele ainda estava vivo. Para surpresa da Neia, o Jordaboff saiu vitorioso disso daí. Falando diante das massas das pessoas, o Imperador Demônio, ele reconheceu que o Rei Bruxo era de fato um oponente muito digno de ser enfrentado. Só que, logo depois, ele começou a zombar do Overlord por ser excessivamente confiante no uso do seu poder, visto que ele achava que seria o suficiente para salvar os humanos. E o Jordaboff observou que a queda dele acabou matando ele. Ele botou isso aí em ênfase lá. Mas a Neia ficou horrorizada, chocada com essa notícia dada pelo Jordaboff, e ela negou que isso fosse verdade, porque ela acreditava que tudo que ele tinha falado era mentira. Foram mentiras fabricadas pelo demônio para enganar os humanos, incluindo ela. Porque ela mesma falou, no trailer apareceu lá, ela olhando pro Ais no final, né, vendo como é que era realmente a justiça, ela vendo a personificação da justiça em cima do Ais e tudo que ele fez. Então ela tinha uma forte admiração por ele, ela começou a desenvolver uma admiração absurda pelo Ais. Depois que o demônio recuou então, porque ele falou isso tudo e foi embora, a Neia começou a iniciar a operação de resgate para encontrar o Rei Bruxo. Só que acontece que a Remédios acreditava que, cara, ela tinha que se concentrar em outros assuntos. Talvez considerasse a ideia de que o Ais estava morto, de fato, uma verdade, e não que era um mito ou algo do tipo. Eles foram tentando racionalizar ali com a Neia, né, que ela acreditava que a queda do Rei Bruxo pro leste, conforme foi declarado ali, significava que ele não poderia ter sobrevivido numa queda de uma altura tão absurda assim, e por ter feito essa declaração, inclusive, a Remédios foi criticada pela Neia, por vender a alma dela ao Jordaboff, o que deixou ela enfurecida. A gente viu essa cena dela enfurecida também, no momento em que aconteceu uma discussão absurda e estava prestes a isso aí se transformar na violência das duas brigando, os dois paladinos ali, os sacerdotes começaram a aparecer, os soldados interviram e impediram que as duas se matassem numa briga. E aí ela deu um sermão na Neia, gritando para que essa escudeira, ela não deveria desperdiçar os recursos valiosos, a criação de uma equipe especificamente para ir atrás do Rei Bruxo. Só que ela não desistiu, cara. Mais tarde, o príncipe ele decidiu designar a Neia para ela cumprir essa missão de ajudar a donzela demoníaca capturada, junto com lá a nossa querida CZ, né? Ela ficou chocada com essa revelação, a Neia no começo, e logo a donzela demoníaca trazida para a sala. Foi quando elas se conheceram ali junto com a CZ, foi revelado um pouco antes que o Rei Bruxo desapareceu, né? E ele tinha ganhado o controle da CZ Delta e foi ordenado que ela ajudasse o Reino Sagrado com qualquer coisa que eles precisassem. A Neia, ela não estava completamente convencida, então ela pediu algum tempo específico para pensar antes de tomar essa decisão, precisando primeiro conhecer e entrar em mais contato com a donzela demoníaca, né? A Neia então decidiu ver por si mesma se o demônio era confiável para trabalhar. E os dois começaram a se conhecer, as duas, depois de um começo difícil, né? A Neia acabou começando a confiar na CZ, que se apresentou para ela como X
Shizu, né, porque ela mudou o nome, ele não vai falar qual é o nome verdadeiro, e depois das duas partes concordarem que o Rei Bruxo era um governante magnífico e tal, dividirem um chocolate quente e tudo mais, aí é que elas decidiram que elas iam ajudar e iam encontrar o Ainz no final das contas. Depois de se conhecerem, né, e amenizarem a situação tensa entre as duas, tanto a Neia quanto a Shizu, a CZ, né, decidiram que elas fariam um resgate juntos e começaram a formar um vínculo de lealdade com o Rei Bruxo. As duas se infiltraram na cidade ocupada lá por demi-humanos de Calixa através de ajuda de Zerny, se escondendo dentro de barris cobertos de carne, justamente para quê? Esconder o cheiro delas, para que elas não fossem descobertas nos barris. Quando chegaram na base do castelo, elas subiram pelas paredes, foi mostrado pra gente essa cena toda ali bem rápido no trailer, e chegaram à sala preparada pelo Zerny com uma corda amarrada no armário para que elas pudessem chegar até a sala de baixo. Só que assim elas conseguiram se infiltrar cuidadosamente nos corredores internos e chegaram ao quarto do príncipe, que era guardado por dois Vauns, que são homens besta lá, né, muito poderosos. E depois de uma longa luta, os dois acabaram sendo derrotados, que a gente viu também essa cena aparecendo, delas lutando juntas, flechadas e tal. A Neia é brabíssima. E aí elas foram pro posto de guarda avançado, né, atravessando uma passarela, e se encontraram com o príncipe Zerny, BBZ também, informando a eles sobre os Cernes. Acontece que depois de ser informado de que eles viriam ao seu socorro e que o seu pai e o rei foram mortos, eles imediatamente foram para outros lugares, se encontrando com os outros Zernes para poder descobrir o que fazer depois disso. Quando eles estavam discutindo o futuro ali dos outros Zernes, a Neia sugeriu que eles fossem para o Reino Feiticeiro como refugiados, que surpreendeu tanto eles quanto a CZ também. E depois de algumas deliberações, eles decidiram aceitar essa sugestão dela, só para descobrir que um dos 3 comandantes demoníacos chegaria nesse local em breve. Acontece que, olha só, galera, essa ida para o reino fortaleceria ainda mais o Reino Feiticeiro a criar aquela utopia que o Ainz queria, porque ela já tinha visto, né, já tinha ido pra lá, já tinha visto todo mundo que tava lá, então ela queria que ele fosse pra lá. E olha só, decidindo que seria uma chance de eliminar um dos comandantes do Jordaboff e paralisar a organização da aliança, eles resolveram esperar agora, porque a gente falou que eles estavam vindo. Então a Cezeia, né, e o príncipe e os seguidores uniram forças para combater esse demônio e vencer. Assim, depois eles garantiriam a vitória de todas as partes envolvidas, com a cidade de Calixa recapturada e a Cezeia e a Neia se tornando heróis, né, as duas heroínas, trazendo sucesso total para essa operação. A CZ, ela continuou apoiando a Neia enquanto estava lá na nova fama que eles tinham, formando uma equipe de resgate agora para o Rei Feiticeiro e ajudando em vários trabalhos do Reino Santo também, porque nesse meio tempo que isso tudo está acontecendo, o Ainz ainda estava desaparecido. Mas eventualmente no final do trailer e também no final da história, o Ainz retorna com a batalha crucial entre o Jordaboff e o Exército de Libertação, né, durante o desaparecimento, e ele afirma que na verdade quando ele caiu lá em Abelion Hills, e quando ele estava lá, ele aproveitou para lentamente libertando, formando aliança com todos os demi-humanos que tinham sido libertados de lá, porque a galera estava tudo sob o controle do Jordaboff e ele foi libertando cada um, e com o exército agora nas costas deles de demi-humanos, ele retornou para essa batalha para lutar contra o Jordaboff. Mais uma vez, dessa vez ele derrotou o Jordaboff de uma forma absurda e a aliança demi-humana restante rapidinho começou a se dispersar. Isso também era imprescindível para o Ainz, principalmente porque, cara, ele mostrando a força dele, é o que entra pra gente numa frase até que ele usa no trailer, né, que a regra desse mundo é justamente essa: se você é forte, não importa o que você faça, tem pessoas que vão cair, elas vão estar sempre caindo o tempo todo. Só que, galera, os fortes, no final das contas, prevalecem, e muitas das vezes eles precisam sacrificar alguma coisa para chegar muito bem no fim de tudo. E foi isso que o Ainz provou. Quando a batalha final lá de Prate começou, a CZ foi vista junto com a Neia também, protegendo elas uma a outra e tal, e a equipe lutando com força total ali, inclusive os demi-humanos ajudando, com o resto do exército de libertação do Reino Sagrado, garantiram a vitória. E assim que o Ainz acabou, pôs um fim nesse terror do Jordaboff, matando o demônio, eles torceram e parabenizaram pela vitória dele. O Rei Feiticeiro e a CZ, então, se prepararam para retornar para o reino deles, enquanto a Neia, junto com os seus seguidores, se despedia deles. O Ainz até ficou muito grato pelos serviços da Neia e ofereceu ela para se juntar a ele. Olha que não são tantas pessoas, aliás, ninguém nunca recebeu um convite que a Neia recebeu para se juntar junto dele, sacou? O Ainz simplesmente chegou e falou: cara, essa menina é diferente, entendeu? Eu vou convidar ela porque tudo que ela fez, o que ela deu de sangue pelo Ainz e correu atrás dele é uma parada surreal, por isso que ela se tornou a queridinha do povo.
E olha só, ele ofereceu isso tudo pra ela, a chance inclusive de reviver os pais dela como uma recompensa por tudo que fez, só que a Neia recusou, porque cara, era demais dar a ela, um mero escudeiro, um dever agora de restaurar todo o reino dela e voltar à glória total do reino, né? Para ela seria uma coisa muito pesada, ela não queria essa responsabilidade. Então depois de se despedir da Neia, a Césaire retornou com Weiss pro reino feiticeiro. Quando o Weiss até perguntou pra Césaire sobre o relacionamento com a Neia e tal, ela concordou que as duas agora são amigas. E lá na carruagem, o Weiss também contemplou todos os acontecimentos, tudo o que rolou, e perguntou como é que tava a Shizou, né? Se ela tinha ficado feliz por ter feito uma nova amiga e prometia que no futuro ela poderia passar mais tempo com a Neia, porque elas iriam se encontrar. Então você pode apostar, meu amigo, que Neia voltará na história, apesar de até então ela não ter aparecido tanto assim, ela vai voltar nessa história mais pra frente. Família, é isso. Acho que é um breve resumo pra vocês. Lembrando que tem muita coisa ainda pra acontecer. Esse arco é um dos maiores arcos da história de Overlord. Um dos melhores também, tem muitos acontecimentos. E eu espero de coração mesmo, que vocês tenham gostado e estejam tão empolgados quanto eu pra acompanhar essa história. Então comenta aí, manda bala nos comentários pra gente trocar ideia. Ó, essa semana eu já tô voltando a responder todos os comentários da galera. Eu tirei umas férias aí, né? Então acabou que não deu pra responder todo mundo. Mas estamos aí de volta. Então se você quiser acompanhar também, não esquece, em primeira mão você vai ver aqui no canal, por isso você precisa estar inscrito, precisa estar com o sininho ativado. Então manda bala, confere esse sininho e vem comigo pra gente, mano, comentar sobre tudo mesmo de Overlord. Aqui você encontra tudo. É muito bom trocar ideia com vocês sobre isso. Muito obrigado, galera, tamo junto demais. Beijo no coração, aquele forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Valeu!